Bom, então, antes de falar das cônicas, eu preciso falar o que é o cone, falar sobre o cone. Então, o cone circular reto de 2 folhas é a figura, né, é o objeto tridimensional dada por essa expressão aqui, essa equação, x² mais y² igual a z², e o seu gráfico tridimensional é essa figura. Então, a gente conhece o cone lá da matemática 4, né, como uma dessas folhas, mas aqui, para a gente obter as cônicas, a gente vai ter que olhar para o cone de 2 folhas, ok? Lembrando que é só a casquinha. Eu coloquei aqui algumas figuras de cone, né, que aparecem no mundo real, digamos assim. Então, cone de trânsito, a casquinha de sorvete, chapéus. E aí eu fiz uma brincadeira aqui com 2 casquinhas de sorvete. Então, essa figura é como se fossem 2 casquinhas de sorvete unidas pelo vértice. Claro que o cone ele é infinito, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu teria que pensar que seriam casquinhas de sorvete infinitas. Bom, sabendo agora o que é o cone, a gente precisa então falar sobre o que são as seções cônicas. As seções cônicas, elas são as interseções de um plano com o cone. Então, nós temos aqui o nosso cone e uma equação de plano aqui, né? Um plano. Então, esse plano, ele vai se intersectar com esse cone em um determinado conjunto de pontos. Então, nesse desenho aqui, temos aqui o que a gente vai ver que é uma elipse, tá? Que é uma circunferência achatada, digamos assim, né? Aqui, nesse cantinho tem o símbolo do GeoGebra, que é justamente uma elipse. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso aqui, esse símbolo do GeoGebra. Então, aqui a gente tem uma elipse, mas a gente já vai ver no GeoGebra outras opções para isso, tá? Antes disso, eu só queria comentar, então, sobre o Apolônio, também conhecido como Apolônio de Perga, que foi um dos matemáticos que estudou as cônicas. Então, as cônicas elas foram estudadas pelos matemáticos em diversos momentos da história, mas um dos nomes que evoluiu bastante aí nos estudos foi o Apolônio de Perga. Ele viveu entre 262 a.C. e 1900 a.C. aproximadamente. Ok? Existiram outros nomes também, né? Nessa época não se tinha ainda a ferramenta da geometria analítica, então depois novamente se estudou as cônicas agora sob viés de geometria analítica, mas na verdade o Apolônio ele já tinha desenvolvido bastante o tema, tá? Então lá na UFPR Virtual eu disponibilizei uma nota histórica sobre isso e também tem um trechinho curto sobre a Hipátia, com a contribuição dela sobre isso aqui, ok? Bom, vamos então para o GeoGebra para ver o que foi, como que a gente pode obter, né, todas essas cônicas. Então, aqui de cara, vocês já estão vendo, deixa eu tirar essas coisas aqui. Vocês já estão vendo uma outra curva. Aqui, ó, nessa parte, vocês veem a projeção bidimensional da interseção, tá? Lembrando que é somente a linha azul escuro. Essa azul clara aqui não faz parte. Só tá meio que mostrando o que tá dentro aqui. Bom, então aqui eu tenho um plano, esse verde, desculpa, aqui, o plano, e em vermelho, aqui, cor-de-rosa, o meu cone. Tá? E aqui vem a interseção dos dois. Bom, aqui eu tenho parâmetros para o meu plano, tá? Então, conforme eu vou mudando a inclinação desse plano, eu tenho coisas diferentes. Isso que vocês estão vendo aqui é uma hipérbole. Então, se eu aumentar a inclinação, eu vou mudando a inclinação da minha hipérbole. Deixa eu tentar colocar de um jeito que dá para enxergar melhor aqui. Vejam que eu estou mudando a inclinação do meu plano, mas sempre mantendo uma hipérbole. Se eu colocar o meu plano com a inclinação exatamente igual à inclinação do cone, né, da geratriz do cone, eu vou obter aqui uma parábola, que é uma outra cônica. Se eu continuar mudando a inclinação,
eu passo a uma elipse. Então, quando a inclinação é menor do que a inclinação da giratriz do cone, eu tenho uma elipse. Se eu deixo o plano bem perpendicular a esse eixo Z, eu tenho uma circunferência. Ok? Então, circunferência, elipse. Aí tem um ponto bem específico aqui, único, que é a parábola. Depois eu passo a ter hipérboles. Vejam que, se a gente está usando a definição de que as cônicas são interseção de plano com o cone, eu tenho mais 3 casos aqui. Então, se eu subir esse plano, ó, eu vou mudando o raio da circunferência. Se eu chegar aqui no centro, passando pela origem, tem um ponto. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o ponto é uma cônica, se a nossa definição é aquela. Eu também, aqui passando pelo centro, eu posso mexer na inclinação novamente e obter aqui 2 retas. Estão vendo? Então, um par de retas também pode ser chamado de cônica. Agora, tem um caso específico, vamos ver se eu consigo obter esse caso aqui, em que eu vou ter uma única reta. Dá para imaginar, né? Que é um caso, acho que esse aqui já deu, mas é difícil de encontrar mesmo, né? Então, se eu pegar esse plano e encostar no cone aqui bem certinho, eu vou tocar ele apenas numa reta, vou tangenciar o cone, então eu tenho aqui uma reta. Aí, se eu mexo ele, se eu giro ele, né, fixo aqui na origem, aí eu passo a cortar em 2 pontos, né? Eu vou mais para dentro do cone e eu tenho 2 retas. Ok? Então, essas são as situações possíveis, espero que tenha dado para visualizar. Deixa eu tirar aqui da origem para mostrar os casos não degenerados. Parábola, hipérbole. Então, dá para brincar bastante com essas questões. Vamos voltar, então, lá para a nossa apresentação. Então, eu deixei aqui na apresentação um resumo de todos os casos que foram citados. Um ponto, uma circunferência, uma elipse, uma parábola, uma reta. Aqui desconsiderem esse azulzinho claro aqui, não sei porque ele gerou isso. Um par de retas e uma hipérbole, ok? Então, ao longo agora das próximas semanas, a gente vai estudar, né, esses 3 tipos, na verdade, a gente não vai estudar, a gente já estudou, né, a reta, retas concorrentes e ponto, e circunferência. Então, a gente vai estudar agora hipérbole, elipse e parábola, que eu coloquei em azul aqui. Começando pela elipse. Antes de passar para a elipse especificamente, eu coloquei aqui na tela o gráfico de uma cônica que é uma hipérbole. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma hipérbole. E aqui em cima, eu coloquei, então, a equação geral de das cônicas. Então, a gente estudou a equação geral da reta, a equação geral da circunferência. As cônicas também têm uma equação geral. Então, é essa equação aqui. Aqui, nessa disciplina, a gente não vai estudar situações que tenham essa parcela aqui, b vezes x, y. Essa parcela, ela se refere a uma rotação na cônica. Então, é como se a cônica ela tivesse, tipo assim, torta, com relação aos eixos aqui. Então, isso aqui não vai ser estudado, tá? Não vai ser estudado. Isso vai ser sempre zero, tá? Nosso B aqui vai ser sempre zero. Mais tarde, quem for fazer graduação lá e fizer geometria analítica vai poder olhar isso, tá? Não é difícil também, quem quiser pode buscar mais informações sobre isso. Então, a nossa equação geral das cônicas vai ser essa aqui, com esses 5 termos, tá certo? E aí, a gente vai estudar agora cada tipo de cônicas específico, e aí, no decorrer, né, conforme a gente vai estudando os vários tipos, quando chegar lá no final, a gente olha, daí volta a olhar de forma geral, para entender qual é a relação entre A e C, por exemplo, para que eu tenha uma ou outra cônica, tá certo? Falando um pouquinho dessa figura aqui, que é o símbolo do GeoGebra,
existe uma propriedade bem interessante que é que por 5 pontos, dados quaisquer 5 pontos no plano, vai passar uma cônica por eles. Tá? Então, vocês podem fazer esse teste no GeoGebra. Inclusive, tem uma... Deixa eu mostrar para vocês que eu deixei preparado aqui. Ok. Então, aqui, ó. Dessa parte, né? Cônica por 5 pontos. Então, eu usei essa ferramenta aqui. E eu coloquei 5 pontos e ele gerou uma hipérbole. Se eu mexer em algum dos pontos, ainda é hipérbole, aí vira uma elipse. Uma elipse mais esticada, mais gordinha. Aqui, entre essa mudança de elipse e hipérbole, em algum momento aqui eu tenho a parábola. Só que é bem difícil de conseguir a parábola, porque é um único ponto ali que vai dar a parábola. Né? Ela, digamos que assim, é uma condição ou um estado instável, você não consegue convergir para ele. Tá? Então, enfim, essa é uma propriedade bem interessante que vale para as cônicas, tá certo? Então, temos elipses, parábolas, hipérboles, e se a gente fizer coisas esquisitas, tipo colocar todo mundo junto aqui, ó, eu tenho as duas retas que eu falei, temos aquela única reta, ou ainda um ponto, né? Única reta, aí se eu colocar todo mundo bem certinho em cima do outro, eu vou ter o ponto. Então dá para brincar bastante com isso. Vamos voltar então para a apresentação. Muito bem. Bom, falemos então da elipse, finalmente. Né? Então, coloquei aqui a imagem lá do início, com a elipse aparecendo como uma seção cônica. Aqui, então, a gente já tem essa seção cônica no plano, tá certo? Então, aqui estão os eixos, né? Eixo X, eixo Y. E aqui embaixo vem a definição de elipse, uma definição ainda mais teórica. Então, uma elipse com focos F1 e F2, são esses dois pontos aqui, é formada pelos pontos P, tais que a distância desse ponto P, ou a soma das distâncias desse ponto P aos focos, é constante, sendo essa constante maior do que a distância entre os focos. Então, é assim que se caracteriza uma elipse. São os pontos que, quando você faz a distância para F2 mais a distância para F1, isso se mantém constante, como se fosse o raio da circunferência, né? Então, tem que se manter constante. A questão é que essa constante não pode ser qualquer coisa, não pode ser um valor menor do que a distância entre os centros, senão eu não consigo fazer aqui esse triângulo. Né? Então, essa soma, que são então, a distância para F1 é esse vermelho, a distância para F2 é esse vermelho, a soma disso sempre tem que ser maior do que a distância entre os focos, tá? Senão fica um conjunto vazio, tá bom? Então, essa é a definição teórica. A gente consegue, com essa definição, desenhar uma elipse tranquilamente, mas para o final eu vou mostrar isso. E quando a gente tinha aula presencial, eu dava um tempo para a gente desenhar e construir. Aqui, vocês podem fazer isso no final do vídeo, que vai ter um link lá de exemplo, tá? Bom, vamos agora, então, começar a colocar alguns elementos na nossa elipse para que a gente consiga chegar na equação dela. Então, vamos dar nome às coisas. Então, aqui estão os focos F1 e F2, o ponto P genérico da circunferência da elipse. Aí, o que a gente faz? A gente coloca aqui como o ponto médio entre os focos, é esse ponto O, que a gente chama de centro da circunferência, ok? Então, é o ponto médio de F1 e F2. Guardem essas propriedades, essas relações. Depois a gente passa, então, uma reta aqui, passando pelos focos, obviamente vai passar também pelo O, e os pontos onde essa reta intersecta a elipse, a gente chama de A1 e A2. Agora, fora dos focos, a gente, então, pelo centro, a gente coloca uma reta perpendicular à reta que a gente tinha traçado anteriormente. E a interseção com a elipse a gente chama de B1 e B2, ok? A distância entre
Então, já falei dos focos, do A1, A2, do B1, B2. Ah, tem os nomes, né? Esse segmento do A1 até o A2 a gente chama de eixo maior da elipse. O segmento entre B1 e B2 a gente chama de eixo menor da elipse. A distância entre os focos a gente costuma chamar de 2C, né? Então, a distância do foco até o ponto médio, aqui o centro, é C, e para cá também é C, ok? Eu não desenhei aqui desse lado porque eu precisava de espaço para desenhar o A. Mas então, vou escrever aqui essa propriedade, que a distância entre os focos, F1 e F2, é 2C. A gente chama esse 2C de distância focal. Ok? Muito bem. Aí, a gente chama então de A distância do centro até o A2 ou A1, né? Tudo simétrico. Então, esse é o valor de A. E de B, a distância do centro até B1. Isso está resumido no próximo slide também. Ok, então temos esses três valores, A, B e C. Agora, vamos fazer uma relação aqui com esse tamanho vermelho aqui, né? Que é justamente aquela distância, aquele valor que tem que ser constante, né? A soma das distâncias tem que ser constante. Então, antes de falar sobre essa coisa que está aqui embaixo, vamos voltar lá para o GeoGebra. Então, agora vamos para outro arquivo. Esse aqui. Então, vejam. Eu estou aqui com o meu ponto P passeando sobre a circunferência, sobre a elipse. E essa soma dos dois vermelhos tem que se manter constante. Isso é a propriedade dela, então se mantém constante. Tem uma posição aqui, que é essa, quando o ponto P está exatamente sobre o A2 ou sobre o A1, que nos revela uma coisa importante. Então, quando esse ponto está aqui, vejam, vou deixar um pouquinho para cima para a gente enxergar. Então, eu tenho a distância que entre o F1 e o P, quando ele chegar aqui, vai ser exatamente o 2C mais esse pedacinho que faltava aqui para completar o A. Só que aqui em cima do A, eu vou ter duplicado, né? Vou ter essa parte aqui e essa parte aqui. Então, na verdade, pensa que esse pedacinho duplicado, como se ele completasse esse pedaço aqui que está faltando. Então, colocando nessa posição aqui, o que eu vejo? Eu vejo que, na verdade, a soma daqueles dois pedaços vermelhos é 2A, concorda? Então, porque eu tenho, né, daqui até aqui, ou do F1 até o A2, e o pedacinho duplicado aqui eu transporto para lá. Então, na verdade, a gente acabou de descobrir com essa análise geométrica que essa constante que tem que ser a soma desses dois pedacinhos, na verdade é 2A, tá certo? Então, a constante em questão é 2A. Agora, outra posição que nos ajuda a descobrir mais uma coisa é essa aqui. Então, aqui eu estou numa situação de simetria, tá? Deixa eu ver se está exatamente simétrico, né? Mas não cadê o P? Então, na verdade, aqui é 3,5, aí agora está exatamente simétrico. Mas, por definição, né, teoricamente, quando o P está em cima do B, eu tenho que essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Se eu fizer, vou fazer aparecer o rótulo aqui. Então, isso se a gente descobriu anteriormente que esse vermelho mais vermelho é 2A, e aqui eu tenho que esse segmento é igual a esse, então, automaticamente eu tenho que ambos são A. E quando eu faço isso, quando eu descubro isso, eu vejo aqui esse triângulo que está já pintado em amarelinho. Então, esse triângulo amarelinho, ele tem um cateto C, um cateto B e uma hipotenusa A, tá certo? Isso aqui, né, pelo teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo, pela definição aqui do B e do A. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai obter uma relação que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Então, é isso que vocês têm que dominar, né? Todos esses elementos, saber onde fica cada coisa e o significado de cada um, a localização de cada um na equação. Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. Então, agora sim,
Novamente falando o que é a elipse, então a elipse com focos F1 e F2 e eixo maior 2A é o conjunto de pontos P, cuja soma das distâncias dos pontos aos focos é exatamente o 2A, tá certo? Então, essa soma é 2A, que é igual ao eixo maior. Agora, a gente vai usar essa equação aqui, ainda não, para deduzir a equação da elipse. Mas antes disso, então aqui está aquela relação que eu falei, obtida pelo triângulo. Né? Aqui nesse triângulo, então, a gente obtém essa relação, que é bem importante. E depois, para hipérbole, a gente vai ter uma relação um pouquinho diferente, então é importante diferenciar bem uma da outra. Né? Lembrando aqui que o A, a gente pode dizer, né? Então, o 2A é a distância entre o A1 e o A2, a gente pode dizer que o A é o semi-eixo maior. Alguns livros falam assim. E o B é o semi-eixo menor. Ok? Né? O 2B é o eixo menor, o 2A é o eixo maior. Tá certo? Outra coisa que é interessante a gente olhar em todas as cônicas é essa quantidade que se chama excentricidade. Então, a excentricidade ela é definida como C sobre A. Então, o C, né, aqui é a distância do foco ao centro, sobre A, que é a distância do A ao centro. Como os focos são diferentes, eu tenho uma distância entre F1 e F2, senão não tem elipse. Se os focos forem iguais, eu tenho, na verdade, uma circunferência. Quando os focos são diferentes, estou falando da elipse, então quer dizer que eu tenho C positivo. O A é sempre maior do que o C. Lembram que lá na definição a gente exigiu que aquela distância fosse maior que a distância entre os focos? Então, daí segue que o A é maior do que o C. Então, se o C é positivo, o A é positivo, e então a excentricidade é positiva. Como o A é maior do que o C, ou mesma coisa, C menor do que A, essa fração é menor do que 1. Então, a excentricidade é menor do que 1. Então, no caso de elipses, a excentricidade fica sempre entre 0 e 1. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, como isso realmente acontece. Então, eu coloquei aqui embaixo, deixa eu só apagar essas coisas aqui. Então, aqui embaixo está a excentricidade, tá? Pra vocês verem aqui, ó, C sobre A. Então, eu chamei aqui o C de C, o A de A. Na verdade, aqui tá o A, né? E agora eu vou, então, mexer no formato dessa circunferência, dessa elipse, usando esse ponto Q aqui. E vamos ficar de olho na excentricidade. Então, essa aqui que está desenhada tem excentricidade 0,82. Se eu deixar a minha elipse... Aqui que eu não consigo mexer... Ah, tá. Então, eu vou ter que mexer aqui nesses controles deslizantes que eu criei. Vamos fazer assim, então. Então, se eu... Vamos ficar de olho aqui na excentricidade. Se eu... isso eu não vou conseguir mexer no formato dela. Deixa eu fazer o seguinte, então. É que eu configurei de uma forma aqui que eu não pudesse mexer no formato. Eu queria manter o formato, mas nesse momento agora eu quero poder mexer, tá? Então, agora sim, acredito que eu vou conseguir mexer. Então, se eu mexo aqui no ponto Q, eu vou mexer aqui na minha elipse. O que acontece com a excentricidade? Eu vou voltar mais ou menos onde é que estava, lá no 0,82. Se eu deixo a minha elipse mais achatada, o que acontece com a excentricidade? Fica mais perto de 1. Mais achatado, tudo aqui é elipse. Ó, bem pertinho de 1. Agora, se eu deixo a minha elipse mais gordinha, vejam que a minha excentricidade ela vai diminuindo. Diminuindo, diminuindo.
Então, aqui até saiu da tela, já vou dar um... afastar. Vejam, veem que está aparecendo uma circunferência? Não é, porque a excentricidade da circunferência é zero. Que eu falei aqui, aquela situação dos focos serem um só. E, na verdade, eu só vou chegar exatamente na circunferência se eu, além de mexer no Q, eu mexer também nos focos. E aproximar eles para que eles fiquem um em cima do outro. Aí sim, eu vou chegar numa circunferência, certo? Então, deixa eu voltar para cá. Eu não consigo mexer os focos do jeito que eles estão definidos. Mas, então, essa é a ideia da excentricidade. Ela vai dizer, ela está relacionada com o quão achatada é a sua circunferência. A sua elipse, desculpa. Vamos voltar para lá. Ok. Agora sim, então, vamos fazer conta, tá? Bom, então, a partir da definição, que é essa definição aqui, que é a soma das distâncias do ponto para os focos é 2A, eu quero chegar, fazer um monte de conta aqui, para chegar nessa equação, que lembra um pouco a equação da circunferência, só que tem esses denominadores aqui. Essa equação é o que a gente chama de equação reduzida da elipse, tá? Bom, então como que a gente faz essa conta? Eu não vou fazer ela completa aqui, porque vai demorar muito, e ela está feita no livro, tá? Então qualquer dúvida a gente tira na quinta-feira. Mas a ideia é... Então, eu já dei aqui nomes, né, para os pontos. Então, o ponto P, que é o ponto genérico, é o XY, que é qualquer ponto sobre a elipse. E a gente faz essa dedução aqui, é específica para o caso em que o centro da elipse é o 0, 0. Depois a gente já vai fazer um argumento para os outros casos, mas a gente começa fazendo para esse caso aqui. Se o centro é 0, 0, como esse tamanho é C, por definição, é claro que as coordenadas dos focos são menos C0, C0. E aí, então, vamos agora aplicar aqui a fórmula da distância. Então, a raiz do x do P menos o x do F1, então, menos C, mais C ao quadrado, mais o y do P menos o y do F1, que é 0. Essa é a primeira distância. Mais. Agora, no segundo caso, x menos o x do F2, que é C, mais y menos o y do F2, que é 0. Ao quadrado, raiz, igual a 2A. Como que a gente trabalha nessas situações que a gente tem duas raízes? Então, a gente vai isolar uma das raízes e vai elevar tudo ao quadrado. Vamos escrever o 0 ali para ganhar espaço. Opa! Então, vou isolar. Igual a 2A menos essa outra raiz. Então, nesse ponto aqui, a gente agora eleva ao quadrado dos dois lados. Aqui, corta a raiz com o quadrado. E desse lado eu tenho um produto notável. Então, 4A ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui se mantém a raiz. Mais o quadrado do segundo, que é esse termo aqui. Então, a raiz vai embora, fica só que está dentro da raiz. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer para eliminar essa outra raiz? Eu tenho que isolar ela. Então, aqui já dá para ver que esse y quadrado corta com esse y quadrado. Então, eu vou passar tudo para o outro lado. Então, fica x mais c ao quadrado menos x menos c ao quadrado, que veio de lá, menos 4a ao quadrado, que também veio do outro lado, e aqui fica somente o menos 4a, raiz de x menos c ao quadrado mais y quadrado. Então, agora, nesse momento, ainda se eu quiser, eu posso dividir aqui por 4, né? Mas aí não tem uma coisa muito boa aqui. Eu também posso abrir esses dois termos, porque eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, que vão se cortar. Eu tenho c ao quadrado menos c ao quadrado, que vão se cortar. E só vai sobrar daqui um 2xc do primeiro menos 2xc do segundo.
Então, antes de elevar ao quadrado, eu vou fazer essa simplificação. Então, isso aqui é 4xc. Como eu tenho 4 em tudo, eu já vou simplificar tudo por 4 e vai ficar, então, xc menos a ao quadrado igual a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, a gente observa uma coisa. Eu tenho aqui na minha equação x, y, c e a. O que tem a mais do que onde eu quero chegar? Esse c. Eu não quero ter c, eu quero ter b. Como é que eu posso substituir o c pelo b? Então, a gente tem que lembrar daquela relação do slide anterior. Essa aqui, super importante. Então, eu sei que o b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, ou melhor, né? Aqui eu vou precisar um pouquinho diferente. Não é essa aqui. Porque eu tenho c. Então, c ao quadrado é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu posso, onde tiver c ao quadrado, substituir por isso aqui. Tá? Bom, eu não tenho aqui c ao quadrado. Eu tenho c, né? Então, esse é o momento agora de elevar ao quadrado dos dois lados. E aí, a partir daqui, a gente continua a continha. Então, não vou fazer essa última parte. Então, aqui sim a gente vai ter c ao quadrado. Outras partes aqui vão se cortar. Então, a parte aqui que vai aparecer 2xca, vai aparecer também um 2xca desse lado. Então, as coisas vão se cortando. Onde tiver c ao quadrado, você faz aquela troca. E depois de cancelar tudo, chega aqui. Então, fica com um exercício, esse trecho, né? Também está lá no livro para quem quiser. Mas é assim que se faz a dedução da equação da elipse e também vai ser assim para as outras cônicas, tá? Então, estou me demorando um pouquinho mais nessa aqui, nas outras a gente passa mais rápido. Bom, então aqui eu coloquei um resumo das equações. Por quê? Essa que a gente acabou de fazer a continha. Então, essa aqui é a equação dessa cônica. X² sobre o semi-eixo maior ao quadrado, y² sobre o semi-eixo menor ao quadrado igual a 1. Então, o segredo das equações reduzidas é que tem que ser igual a 1 aqui. Tá? O x² e y² sozinhos, e o que tiver na frente dele, você tem que jogar para o denominador. Então, essa é uma equação onde o eixo maior, ele é coincidente aqui com o eixo x. Entretanto, a elipse poderia estar em pé. Então, no caso dela estar em pé, valem as mesmas situações. A questão é que o A é sempre o eixo maior, tá? O A não é o vertical, nem o horizontal, é o maior. Então, nesse caso aqui, o tamanho que a gente chama de A é esse. O que a gente chama de B é esse. O que a gente chama de C é esse. Tá? Então, só não confundir isso. Então, a equação vai ficar assim. O que acontece? Só houve uma troca aqui entre A e B. Por quê? Porque o B, o eixo do B, está na direção do x, então ele vem embaixo do x. O eixo maior está na direção do y, então ele vem embaixo do y. Ok? Nesses dois casos, o centro é a origem e os focos são, nesse caso, mais ou menos c e 0. Nesse caso, 0 e mais ou menos c, porque aí eles estão em outra posição. Tá bom? Agora, quando a gente tem uma elipse que está transladada, ela está com o seu centro deslocado, a equação vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter essas translações em x e em y. Qual que é a ideia? A ideia é que você quer achar a equação disso. Então, você leva todos os pontos da tua elipse faz uma translação em todos eles, de modo que teu centro passe a ser na origem. Então, essas coordenadas aqui, deveria estar escrito, mas esse centro ele é x0, y0. Então, se o centro é x0, y0, então a gente vai deslocar todo mundo dessa forma. Vai pegar do x aqui, tirar o valor x0 e do y tirar y0. Então, daí chegando aqui a gente sabe a equação, que é exatamente esse formato. Ok? Então, está escrito aqui, né? O centro é x0 e y0. E aí o foco, os focos, eles ficam associados às coordenadas do centro.
Então, se a tua elipse ela é achatada assim horizontalmente, se o eixo maior dela é paralelo ao eixo x, então o foco ele vai ter coordenadas igual ao centro, somando mais ou menos c, que é metade da distância focal, na coordenada x. E se a tua elipse é com o eixo maior paralelo ao eixo y, então os teus focos eles vão ter a abscissa igual à do centro e as ordenadas somadas mais ou menos c. Certo? Então aqui tem o resumo dessas 4 situações. Bom, chegando no final, como que a gente desenha uma elipse, né? Então, vocês vão ter que fazer um desenho na tarefa, também vão ter que mexer com as equações, mas vocês podem para isso usar o GeoGebra, é claro, mas também, caso você queira fazer um exercício de desenho, né? Então, esse aqui é um trecho do nosso livro didático, do Balestre, está lá na página 205, então ele ensina como fazer esse desenho. Quem já fez a disciplina, eventualmente, já fez esse desenho lá nas nossas aulas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem acessar esse vídeo do YouTube que diz, né, que mostra como desenhar uma elipse de um jeito prático. No PDF que tem anexo, vocês conseguem, então, clicar nesse link aqui, né? E também, uma pequena aplicação aqui, então, usando esse conhecimento de como desenhar uma elipse na marcenaria. Então, tem um vídeo mostrando uma pessoa cortando madeira em formato elíptico, tá? Eu vou falar mais sobre aplicações daqui 2 semanas. Na semana 6 eu vou falar um pouquinho mais. Então, a elipse aparece nas órbitas dos planetas, enfim. Tem outras propriedades também associadas ao foco que eu vou falar mais pra frente, tá bom?